Eric Weiss foi provavelmente uma das pessoas mais famosas não só de sua época, mas de todos os tempos. Se este nome não lhe diz nada, talvez seu pseudônimo sim. Harry Houdini. Ele se inspirou em dois outros mágicos, que admirava, e combinou o nome deles para criar o seu próprio. Houdini era muito mais do que um mágico, e uma de suas realizações de maior destaque foi sua carreira de ator no cinema. Ele até estrelou uma das primeiras séries de todos os tempos. Ela tinha 15 episódios e chamava-se O Homem de Aço. Os desafios tão populares hoje também foram invenção de Houdini. Em 1904, ele aceitou um desafio do Daily Mirror, um jornal de Londres: escapar de algemas especiais. Um famoso serralheiro levou 5 anos para fabricá-las. Mais de 4.000 pessoas e mais de 100 jornalistas foram testemunhar esse evento tão comentado, um século antes de o Instagram ser inventado. Demorou algum tempo para Houdini descobrir como o mecanismo funcionava. Ele perguntou ao representante de um jornal se poderia retirar as algemas por um segundo só para tirar o casaco, mas o homem se recusou a dar qualquer vantagem ao ilusionista. Então, Houdini pegou um canivete e cortou o casaco para arrancá-lo de seu corpo. 56 minutos depois, Bess, sua assistente, subiu ao palco e lhe deu um beijo. Os espectadores pensavam que ela havia escondido algo em sua boca para ajudá-lo a escapar, pois logo depois que a mulher saiu do palco, Houdini se dirigiu para a pequena tela, escondendo seus truques. 1h10 após o início do desafio, Harry Houdini foi até a plateia sem as algemas e desabou no final da apresentação. Mais tarde, confessou que foi a fuga mais difícil que já havia realizado. Ninguém sabe exatamente ainda como ele fez aquilo. Algumas pessoas acreditam que Bess pediu a chave ao representante do jornal e a escondeu em um copo de água que Harry bebeu. Ainda assim, há rumores de que a chave tinha quase 15 centímetros de comprimento, então Bess não conseguiria colocá-la na boca, e muito menos no copo d'água. Bess era mais do que uma assistente de Harry, era sua esposa. Eles se apaixonaram no momento em que se conheceram e se casaram cerca de uma semana depois. Os dois viveram 32 anos juntos e nunca pararam de escrever cartas de amor um para o outro. Além disso, se casaram 3 vezes para provar seu amor. Bess sempre dizia que era a mulher que mais vezes havia casado que ela conhecia. O amor que sentiam era a mágica mais importante deles. Harry era o rei das fugas. Ele não apenas conseguia se livrar de quase todas as algemas, mas também desaparecer de um tanque de água, sendo colocado lá de cabeça para baixo e com a tampa do tanque fechada, com trancas super seguras. E nem mesmo danificava nenhuma delas. Essa façanha é chamada de Houdini de cabeça para baixo. O ilusionista não apenas estava submerso na água, mas literalmente não conseguia se mover na armadilha submersa. O primeiro passo desta manobra era prender os pés de Harry em madeiras. Então, ele era suspenso de cabeça para baixo. A estrutura tinha 2 buracos para os pés e servia de tampa para o tanque de vidro. A última etapa era colocá-lo no tanque e trancá-lo. A estrutura que Harry usava para essa proeza foi feita sob medida por $10.000 e patenteada, em uma construção enorme, quase 70 centímetros de largura e 1,5 metro de altura. O vidro temperado da moldura tinha 1,5 centímetros de espessura. Harry nunca viajava para suas apresentações levando somente uma. Ele sempre tinha uma segunda para garantir. No início da manobra, Harry deixava seus espectadores escolherem onde colocar a caixa. Ele fazia isso para provar que não havia um alçapão para escapar. Sempre havia um assistente com um machado, pronto para quebrar o vidro e deixar o ilusionista sair caso algo desse errado. De qualquer forma, nunca foi necessário esse tipo de ajuda. Normalmente levava 2 minutos para aparecer por trás da cortina. Todo o sistema de trancas na parte superior do tanque de água permanecia intocado. Havia uma lenda urbana que dizia que Harry havia se afogado no cubículo, mas não era verdade. Ele fazia com perfeição todas as acrobacias e quase nunca se machucava. O único acidente no trabalho que teve, de fato, foi em 1926, quando fraturou o tornozelo porque um dos cabos se soltou. Além disso, antes de o show começar, qualquer espectador podia verificar a estrutura e, se pudesse provar que uma pessoa conseguia respirar dentro dela, Harry daria $1.000 para a pessoa. Essa não foi a única vez que Harry ofereceu dinheiro para desmascarar algo. Além de ser um artista, também era um caçador profissional de mitos sobrenaturais. Ele ofereceu uma recompensa de $10.000 a qualquer um que pudesse provar cientificamente qualquer fenômeno físico que não pudesse ser explicado antes. Entretanto, nunca teve que pagar.
Harry também era famoso por desmascarar muitos gurus espirituais que eram bastante famosos naquela época. Alegava publicamente que todos os tipos de experimentos espirituais eram fraudes amadoras, ainda que ele mesmo praticasse secretamente esse tipo de coisa. E fazia isso junto com sua amada esposa Bess, que continuou as sessões espíritas, mesmo depois da morte do grande mágico. A última tentativa dela foi em 31 de outubro de 1936. A sessão foi realizada em um terraço para ficar o mais próximo possível do céu. Mais de 300 pessoas foram convidadas para a cerimônia, mas Houdini aparentemente não os contatou. No final da sessão espírita, Bess disse que havia perdido as esperanças e essa havia sido a última tentativa de contato com Harry. Houdini era uma pessoa complicada, que não suportava ser o número 2. Assim, outra de suas façanhas foi fruto da rivalidade entre ele e seu irmão mais novo, Hardin, que também tinha um show de mágica. Os dois irmãos faziam aquelas fugas de camisas de força. Certa vez, os espectadores pediram a Hardin para realizar a fuga sem camuflagens. Ele obedeceu e foi aplaudido de pé. Houdini não podia deixar de fazer isso melhor do que o irmão. Para tornar o truque ainda mais desafiador, o atualizou para a fuga da camisa de força pendurado. A ideia dessa proeza era deixar uma folga dentro da camisa. Os braços deveriam ser cruzados no peito. O direito era para ficar por cima, porque era mais forte. Antes de afivelar a camisa, Houdini respirava fundo e expandia o peito o máximo que podia. Enquanto a camisa finalmente era colocada, Harry tinha espaço livre suficiente. Ele foi pendurado de cabeça para baixo, o que na verdade ajudava muito, pois a gravidade o puxaria para baixo. Seu braço direito empurrou o cotovelo esquerdo para longe do corpo, o que lhe permitiu puxar o braço mais forte sobre a cabeça. Assim que seus braços estavam livres, sair da camisa de força foi uma questão de pouco tempo e esforço. Harry conseguia se desfazer das algemas com os dentes. Ele dominava esse truque tão bem que levava apenas cerca de 3 minutos para liberar o corpo. No começo, demorava cerca de 30 minutos. Harry não tinha medo da gravidade. Some isso à luta dele por ser o número 1 e você verá que o fato de que era piloto não é algo para se surpreender. Ele tinha um biplano de 60 cavalos, 5 vezes menos do que o Dodge Challenger tem hoje. Em 1909, seu jato particular custou incríveis $5.000, que hoje equivalem a cerca de $142.000. Harry foi oficialmente a primeira pessoa a voar na Austrália. Mas, embora fosse um mágico talentoso, ainda escapou por pouco de vários acidentes. Mesmo que fugas fossem definitivamente a especialidade de Houdini, provavelmente uma das mais misteriosas de suas performances foi o desaparecimento de um elefante. Ele sabia como esconder qualquer coisa, não importava o tamanho. Jenny, a elefante, a estrela da apresentação, foi acompanhada até um grande baú de caminhão que mais parecia um vagão de circo. Em seguida, o animal foi fechado e o público pôde ver a parte frontal do baú. 1, 2, 3. As portas da frente e de trás foram abertas e não havia nenhum elefante dentro. O segredo do truque permanece desconhecido até hoje. Há apenas uma foto com Harry e Jenny, a elefante, e nenhuma foto com o baú e o maquinário que ele usou para realizar esse truque.